feitos pelos jornalistas Márcio Godinho e Sérgio Asparrão. No livro que acaba de ser lançado, os dois relatam as viagens que fizeram pelo país na ditadura militar, quando ainda eram estudantes de jornalismo, divulgando o jornal de esquerda Movimento. Os dois falaram ao Agenda sobre a realização desse sonho, que tem por objetivo mostrar a uma nova geração o Brasil da ditadura militar. Ó, fizeram introdução, que ótimo. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. Em 76, quando nós entramos no básico de comunicação, eu, Lapuc e o Márcio Godinho, que é meu parceiro e coautor do livro, entrou no UFMG, nossa cabeça começou a se abrir, porque nós começamos a ter aula de doutrinação política, começamos a ver que o Brasil, descobrimos que o Brasil era uma ditadura, que não se podia falar nada que ofendesse, teoricamente, o governo, né? Então, aí comecei a perceber, a cabeça começou a se abrir. E a gente queria, nessa época, viajar para a Europa, mas o governo Geisel instituiu um chamado depósito compulsório no valor de $1.200 para viajar para o exterior. Então, só os muito ricos podiam viajar. Então, nós ficamos presos no nosso país, não podia sair do país. Aí resolvemos viajar pelo Nordeste, foi a pior opção que nós temos na nossa vida. De carona, mochilando, porque tinha aquele espírito libertário do movimento Rio. A gente nunca teve intenção de transformar essa história em livro na época, mas a gente tinha um diário, a gente anotava tudo o que acontecia, porque era a forma que a gente escolheu para informar a família do que estava acontecendo, porque a comunicação era muito difícil. E esse diário, quando nós voltamos, retomamos a universidade, o trabalho, esse diário ficou esquecido. E a gente contava as histórias para os amigos, para os filhos, e eles achavam muito interessante. E um dia a gente achou que talvez seria o caso de transformar em livro, mas não tinha o diário. Aí, por acaso, eu encontrei os 3 cadernos onde a gente anotava. Aí, a partir daí, a gente sentiu que teríamos condição de fazer um trabalho mais consistente, com mais detalhe, porque estava tudo registrado. Caminhando contra o vento, sem sucesso, momento, no sol de quase Nós conhecemos dentro do básico, dentro da escola de comunicação, um jornal de esquerda chamado Movimento. O jornal Movimento ele tinha surgido em 1975 para dar voz ao povo, à oposição, que não tinha voz na grande imprensa. Mesmo porque a grande imprensa que apoiou o golpe militar, que suflou o golpe militar. E nós começamos a defender esse jornal e resolvemos levar o jornal para ser vendido durante a viagem, para divulgar o jornal e também para nos ajudar a nos custear, porque era uma pequena comissão sobre venda das assinaturas do jornal. Então, a gente registrava dia a dia o que acontecia, o que estávamos fazendo, com quem a gente encontrou, quem a gente entrevistou, quantas assinaturas tinha vendido no dia, e contava, relatava os fatos, o principal, né, no dia a dia, de uma forma não literária e despretensiosa. Na época, os estudantes se mobilizavam contra a ditadura, havia um inimigo comum, todos que tinham o mínimo de consciência e desejo de mudar, transformar a realidade, se mobilizavam e participavam das manifestações, dos embates com a polícia, com a repressão, e isso foi fundamental, inclusive, para o enfraquecimento da própria ditadura e contribuiu para encerrar esse período negro da história. E na saideira de hoje, vamos com um novo clipe da banda canadense